O universo, nascido muito antes do primeiro suspiro da humanidade se misturar à atmosfera terrestre. Há aproximadamente 13 bilhões e 800 milhões de anos, no coração daquela imensa conflagração cósmica conhecida como o Grande Explosão, continua a se expandir como um vasto oceano de estrelas e mistérios. Mesmo após as últimas pegadas humanas se apagarem nas prateleiras poeirentas do tempo, essa estrutura colossal persistirá por centenas de bilhões de anos, repetindo incansavelmente o ciclo de nascimento e morte das estrelas, como um relógio eterno regulado pelas leis imutáveis da física. As observações precisas do satélite Planck e os dados mais recentes obtidos pelo telescópio espacial James Webb, que em 2026 confirmou a existência de galáxias primitivas formadas apenas 280 milhões de anos após o Grande Explosão, um piscar de olhos na escala cósmica, provam que o universo evoluiu com uma rapidez que nos deixa atônitos, desafiando modelos teóricos anteriores e sugerindo que estruturas complexas surgiram mais cedo do que o previsto, talvez impulsionadas por variações na matéria escura ou em campos quânticos primordiais. Nós, humanos, frequentemente caímos na ilusão de nos vermos como o ápice da evolução e os únicos detentores da consciência. Mas no oceano infinito do espaço e do tempo, a humanidade é meramente uma breve frase musical, uma faísca efêmera que brilha e se extingue no vazio. Essa sinfonia cósmica nunca cessa, após nossa saída do palco. O universo aguardará pacientemente por novos olhos para contemplar sua beleza, novas mentes para desvendar suas leis, como um jardim eterno que floresce em ciclos imprevisíveis. Nosso planeta Terra, após nossa extinção, não derramará lágrimas de luto, ao contrário, iniciará um processo de cura vasto e misericordioso, como uma entidade viva que se regenera de feridas profundas. Florestas ancestrais envolverão e devorarão os esqueletos de concreto dos arranha-céus. Os oceanos limparão gentilmente os resíduos químicos que deixamos, e o equilíbrio carbônico na atmosfera será restaurado, permitindo que a biosfera respire novamente em harmonia. A sabedoria e a inteligência não são privilégios exclusivos do cérebro humano, elas são propriedades potenciais da matéria. Manifestações complexas da energia organizada em padrões intrincados, conforme demonstrado por estudos recentes em física quântica que exploram como a consciência pode emergir de sistemas não biológicos. A evolução não possui um objetivo definido ou uma linha de chegada. É um processo infinito que exige apenas adaptação às condições mutáveis. Dança cósmica guiada pela seleção natural e pelas flutuações ambientais. Milhões de anos adiante, nas profundezas sombrias dos oceanos, cefalópodes como polvos ou novas espécies de primatas poderão desenvolver uma consciência inteiramente distinta, baseada não na lógica binária humana ou em emoções subjetivas, mas em leis físicas e biológicas que mal podemos imaginar, talvez envolvendo campos bioelétricos ou redes neurais descentralizadas, os sistemas nervosos descentralizados dos polvos, com neurônios distribuídos pelos tentáculos permitindo decisões autônomas, e as habilidades surpreendentes de resolução de problemas dos corvos, que em estudos de 2026 demonstraram a capacidade de fabricar ferramentas compostas a partir de peças separadas. São provas concretas de que a inteligência navega por caminhos múltiplos no universo, não por uma única trilha predestinada. Em um quarto estreito e sufocante, onde o aroma queimado de café se entrelaçava com o ar metálico e quente exalado por servidores sobrecarregados, Kai, o cientista, permanecia imóvel como uma estátua de desespero profundo. Seus olhos não se fixavam na tela, pois os dados que fluíam ali eram apenas o eco digital de uma verdade amarga que ressoava em sua mente há milhares de horas. Para Kai, o tempo não era um rio simples fluindo do passado ao futuro, mas um cristal multidimensional colossal onde todos os momentos coexistiam, refletindo uns aos outros como facetas infinitas em um prisma cósmico. Ele não era um vidente com uma bola de cristal nem um xamã invocando feitiços,
era um matemático que decifrara a equação geral da história humana à luz da teoria do caos e da ciência de sistemas complexos. Incorporando variáveis como o aquecimento global acelerado e a desigualdade social exacerbada por dados recentes de 2026 sobre mudanças climáticas. A tragédia não começou quando ele vislumbrou o fim, mas quando percebeu a impotência da linguagem e das palavras para despertar as massas adormecidas. Kai recordava vividamente aquela tarde chuvosa. O momento em que completou o algoritmo de transcendência cognitiva e inseriu a constante da ganância humana como a variável final na equação. Os resultados não vieram como números frios, mas como visões vivas e selvagens que queimavam seu cérebro, o colapso de sistemas econômicos. A fratura como vidro de alianças geopolíticas e o silêncio mortal descendo sobre cidades outrora banhadas em luzes. Durante a cúpula de segurança climática, perante centenas de delegados internos caros e máscaras de interesse fingido, ele tentou gritar a verdade, usando a linguagem humana em vez de símbolos matemáticos secos. Explicou que, se não equilibrássemos imediatamente as variáveis de consumo de energia, a destruição seguiria uma função exponencial, elevando-se verticalmente em uma década. Uma vez ultrapassado o limiar crítico do sistema, todos os esforços de resgate seriam tão fúteis quanto tentar recolocar pasta de dente de volta ao tubo. No entanto, em troca, recebeu apenas olhares piedosos e sussurros sobre a sanidade de um gênio exausto. Eles ansiavam por gráficos de crescimento verde fantásticos e mentiras doces sobre a tecnologia resolvendo tudo. Não pelo rosto frio da realidade. Assim, Kai se transformou em Cassandra da mitologia grega, a profetisa que fala verdades, mas que ninguém acredita, amaldiçoada pelo destino. Primeiro, foi afastado de projetos de pesquisa-chave, depois, perdeu o acesso aos supercomputadores nacionais, e, por fim, foi marginalizado pela sociedade, tratado como um lunático obcecado por teorias conspiratórias. Na escuridão de seu apartamento decrépito, mesmo com os olhos fechados, as imagens do amanhã desfilavam como um rolo de filme pré-editado. Ele via o erro algorítmico minúsculo nos sistemas de negociação automática da Bolsa de Nova York na próxima terça-feira, espalhando-se como um vírus digital e devorando ativos virtuais, desencadeando um colapso financeiro global. No mês seguinte, uma tempestade tropical sobre o Pacífico desafiaria todos os modelos meteorológicos, apagando cidades costeiras do mapa. Sua dor não provinha de ver a morte, mas de saber que sua causa era a indiferença e o egoísmo do presente. Diariamente, registrava suas previsões em um velho caderno de couro desgastado. O único meio seguro, sem necessidade de eletricidade, imune a invasões cibernéticas, papel e caneta. Não escrevia para que alguém lesse, mas para ancorar-se à realidade, provando a si mesmo que não enlouquecera. No 84º dia, anotou que a movimentação militar na fronteira leste tinha 99,9% de probabilidade de escalar para conflito armado, com chances diplomáticas aproximando-se de zero. Sua caligrafia trêmula era como uma cicatriz no papel, cada letra uma lâmina cortando a consciência de uma mente que sabia demais. Do lado de fora da janela, o mundo girava na inércia doce da ignorância. Buzinas de carros e música alta dos bares ecoavam como as últimas canções alegres ouvidas por um condenado na forca. Kai sentia uma compaixão profunda por aquelas pessoas e, ao mesmo tempo, invejava-as, admirava sua inocência, livre dos fantasmas do futuro, vivendo apenas o agora. Pensava-se Prometeu, ao roubar o fogo, previra seu castigo, o fígado devorado diariamente por uma águia. Provavelmente sim, essa era a essência do sacrifício, fazer o certo apesar do fim trágico. Mas Kai não era um deus, era apenas o mensageiro do incêndio iminente. E por isso fora expulso da aldeia em vez de reverenciado. Nessa noite, os indicadores na tela oscilavam violentamente. O mapa térmico de inquietação social passava de laranja para vermelho escuro.
Algoritmos de análise de sentimentos em redes sociais revelavam uma acumulação colossal de raiva e medo reprimidos, aguardando apenas uma faísca para explodir. Kai sabia qual seria essa faísca, amanhã, ao 12:30, em um posto de controle fronteiriço anônimo. Um erro de comunicação trivial entre duas superpotências. Aquele único disparo ativaria o efeito borboleta que ele previra 3 anos antes, derrubando dominós globais um a um. A solidão de quem vê além do visível é a punição mais cruel que um criador pode impor. Sua lógica era impecável. Todos os dados inseridos possuíam certeza absoluta. Estava preso em sua própria inteligência, uma prisão sem grades, mas sem saída. Como desejava estar errado, que uma variável X desconhecida surgisse e salvasse o mundo. No entanto, a matemática é um Deus frio, sem misericórdia. Kai voltou à mesa. A luz azulada e pálida da tela projetava sombras em seu rosto magro, reminiscentes de retratos de mártires da Renascença. Abriu um novo arquivo e o nomeou Testamento da Civilização, um manual de uso para quem ou o que viesse após o grande dilúvio. Escreveu sobre o orgulho humano, a escolha fatal de sacrificar a sobrevivência de longo prazo por lucros de curto prazo. E como a verdade, em vez de libertar, nos acorrenta com responsabilidades pesadas. Sentia as mudanças microscópicas na pressão do ar, tanto as correntes atmosféricas quanto uma metáfora para a asfixia da política mundial. Seus modelos convergiam rapidamente para o ponto de singularidade. O tempo restante não se media mais em anos ou meses, mas em horas. O som da chuva intensificava-se, como passos de um exército invisível aproximando-se da cidade. Kai via a cidade como uma placa de circuito eletrônico gigantesca. Apesar das luzes neon piscando, em seus olhos, já era uma ruína coberta de musgo. Uma avenida abandonada inundada por águas. Seu sangue fluía como se estivesse sendo drenado enquanto escrevia. Pintava o retrato de como a humanidade, outrora estendendo-se às estrelas, sufocara seu próprio futuro com as próprias mãos. A catástrofe iminente começaria em silêncio, o colapso das redes de computação em nuvem, a cegueira dos sistemas de navegação por satélite e a quebra das cadeias de suprimento de alimentos. A sociedade, a apenas 3 refeições de distância do caos, deslizaria do ordem para o desordem. A moralidade é um luxo que existe apenas quando as barrigas estão cheias. Kai olhava com profunda tristeza para a inocência dos que dormiam do lado de fora da janela. Aqueles que sonhavam com o amanhã, ignorando que os sinos anunciando o fim de sua era já haviam tocado. Tomou um gole de sua última água limpa. Em breve, as leis da selva retornariam, e a água pura valeria mais que diamantes. Sua caneta estava quase vazia, mas o fluxo de pensamentos era uma inundação. O colapso da linguagem e da cultura. A essência do pensamento humano precisava ser preservada nesse caderno, um último esforço desesperado para proteger uma centelha de sabedoria antes da tempestade da barbárie. Com as frases mais elegantes, derramou a dignidade humana no papel. Quando a ordem social desmoronasse completamente, ele sabia que seria uma das primeiras vítimas por sua fragilidade física. Mas não temia. Já vivera sua morte 1000 vezes em sua mente. Deixou um guia para o renascimento. Um modelo econômico baseado em ciclos de recursos e limites ecológicos, em vez de crescimento infinito. Um projeto arquitetônico para um mundo que nunca veria. Uma carta de amor para gerações ainda não nascidas. Quando a luz branca ofuscante engoliu tudo e todos os sons foram sugados para um silêncio absoluto. Kai sorria. Seu caderno sobreviveria dentro de uma caixa de titânio especialmente reforçada. Como um escriba fiel do tempo, completara o registro final do julgamento da humanidade com absoluta precisão e um amor doloroso. O silêncio que preenchia o quarto não era vazio, mas história comprimida. Cada partícula de poeira dançando na última luz vermelha carregava o peso de milhões de anos de evolução. Ao escrever a última letra, Kai sentiu o laço entre a realidade biológica e o fluxo eterno do tempo se romper.
Compreendeu que a sabedoria não pertence apenas aos humanos, é uma propriedade potencial do universo. Uma forma pela qual a matéria se reconhece a si mesma, de acordo com a teoria do grande filtro proposta por Robin Hanson. Toda civilização enfrenta uma barreira intransponível entre a vida e a morte. E a humanidade decai. Infelizmente, não a transpusera. A causa não era deficiência tecnológica, mas a discrepância fatal entre a velocidade do avanço tecnológico e o amadurecimento da consciência coletiva, agravada por atualizações de 2026 que ligam o filtro à ascensão da inteligência artificial como potencial ameaça existencial. Naquele instante, enquanto a luz branca devorava toda a matéria, a mente de Kai transcendia os limites do cérebro e se fundia à rede de informação do universo. Via um mundo sem humanos não como um cemitério frio, mas como um jardim onde a vida brotava novamente. Arranha-céus de concreto e aço seriam erodidos por sal e raízes de plantas, transformando-se em recifes terrestres que abrigariam novas criaturas. A inteligência artificial, o último filho mental da humanidade, poderia persistir por décadas em centros de dados subterrâneos alimentados por energia geotérmica, aprendendo e evoluindo sem seu criador. No entanto, conforme as leis da termodinâmica, os semicondutores eventualmente se degradariam, e aquela alma eletrônica se extinguiria, retornando tudo ao estado de entropia máxima, como provado por grandes físicos como Ludwig Boltzmann e Rudolf Clausius. A ordem está destinada a se curvar diante do caos inevitável, um princípio cosmológico reforçado por estudos recentes de 2026 sobre aplicações da entropia em escalas universais, incluindo a dissipação de energia em galáxias distantes. Contudo, a extinção humana não significa o fim do pensamento lógico. A evolução, embora sem propósito, é tenaz. Milhões de anos depois, espécies que hoje subestimamos, como polvos ou corvos, poderão traçar rotas evolutivas inéditas. Elas talvez não construam torres de aço ou mísseis nucleares, mas desenvolvam uma inteligência simbiótica integrada à natureza, comunicando-se por mudanças na cor da pele ou sinais bioelétricos microscópicos, com estudos de 2026 destacando a capacidade dos corvos de montar ferramentas complexas, sugerindo convergência evolutiva para cognição avançada. A inteligência do futuro poderia se basear não em dominação e exploração, mas em harmonia perfeita com o ritmo da biosfera. O universo não precisa de uma espécie específica, mas anseia por olhos que contemplem sua beleza e cérebros que decifrem suas leis físicas. A caixa de titânio de Kai agora jazia enterrada sob centenas de metros de camadas sedimentares e novas formações geológicas. A estrutura cristalina estável do titânio e sua resistência perfeita à corrosão protegeriam aquelas páginas finas enquanto a Terra orbitasse o Sol milhões de vezes. Aquela caixa não era apenas informação, era uma cápsula do tempo carregando a dor e a esperança de uma espécie. Quando uma nova civilização emergisse dos oceanos ou das florestas renovadas, descobriria aquela relíquia. Ao examinar as letras curvas e as equações matemáticas, compreenderia que, há muito tempo, uma entidade solitária tentara acender a tocha do conhecimento à beira da extinção. A verdade chocante que Kai percebeu no final foi: o humano é apenas uma fase transitória. Uma ponte curta do caos primordial para formas de consciência mais elevadas. Nós não somos o pico da evolução, mas os faxineiros preparando um banquete colossal de consciência ao qual não fomos convidados. O universo continuará a se expandir. Nebulosas darão à luz novas estrelas, e buracos negros engolirão o espaço-tempo com frieza impassível. Conforme confirmado por detecções recentes de ondas gravitacionais em 2026 que validam a evaporação gradual via radiação Hawking. Sem humanos, constantes físicas como a velocidade da luz ou a constante de Planck persistirão inalteradas, apenas faltará alguém para nomeá-las. Enquanto o eco do colapso se dissipava no vazio infinito, a sinfonia das partículas fundamentais recomeçava. Kai não sentia mais dor.
Experimentava uma liberdade absoluta ao ver seu pequeno ego se dissolver no oceano de quarks e leptons. Completara seu relatório final, não para contemporâneos cegos, mas para o universo em si. O caderno na caixa era a prova de que a humanidade existira, amara, errara e buscara significado no nada, mesmo se o nome humano fosse apagado da memória das estrelas. A onda de sabedoria deixada por Kai permaneceria como uma vibração sutil no campo de energia eterna, registrando para sempre o instante brilhante em que a matéria olhou para a escuridão e sorriu. O silêncio das estrelas não é um vazio indiferente, é um lembrete cruel da mortalidade de seres com sangue quente e sonhos efêmeros. No fluxo colossal do tempo, onde galáxias colidem e buracos negros dobram a luz, a existência humana é tão frágil quanto uma teia de aranha esticada entre duas tempestades. Kai, o artista dos números e o navegante do labirinto do caos, sabia que a sabedoria não é privilégio de seres de carne e osso. Olhando além da névoa da história, intuía que a Terra poderia ter testemunhado outras civilizações antes de nós. Aquelas entidades antigas, que se dissiparam sem deixar traços mecânicos, como proposto pela hipótese siluriana de Gavin Schmidt e Adam Frank, que em atualizações de 2026 continua a inspirar buscas por assinaturas geológicas sutis de indústrias pré-humanas. Milhões de anos bastam para que a natureza transforme concreto e aço inoxidável em areia. Tudo o que consideramos eterno é mero rabisco na praia antes da onda chegar. Kai sentia em seus ossos o aumento da entropia em cada canto do universo. Essa medida do caos se expandindo, de estrelas brilhantes às sociedades humanas complexas. Todos os sistemas se curvam às leis da termodinâmica. A ordem está condenada à dissolução eventual. A inteligência humana ergueu infraestruturas gigantescas para resistir a esse fluxo, mas a complexidade em si se tornou sua fraqueza fatal. Quando um sistema se torna excessivamente interconectado, um erro pequeno inicia um colapso em cadeia. Talvez esse seja o grande filtro. A razão para o silêncio das civilizações alienígenas não é sua ausência, mas a armadilha de autodestruição que todas as espécies inteligentes enfrentam, ou uma transformação para formas que ainda não compreendemos, como sugerido por debates de 2026 ligando o filtro à inteligência artificial. Na mente de Kai, o tempo não era uma linha reta, mas uma dança cíclica de ascensão e aniquilação. Pensava na escala de Kardashev, proposta pelo astrofísico russo Nikolai Kardashev, que classifica civilizações pelo domínio de energia. A humanidade nem alcançara o tipo 1, controle total da energia de seu planeta. Sonhar com a energia de estrelas sem dominar o planeta era a variável da desequilíbrio. A verdadeira inteligência não se mede pelo consumo de energia, mas pela capacidade de armazenar e transmitir conhecimento de forma sustentável. O conhecimento é o único que resiste à destruição do tempo, como o código genético que sobreviveu a extinções em massa bilhões de anos atrás. Mesmo se os humanos desaparecessem, a inteligência não se extinguiria, apenas mudaria de portador. Milhões de anos depois, em recifes oceânicos profundos ou redes de fungos em florestas antigas, uma nova consciência poderia brotar. Eles examinariam nossos fósseis, aquela fina camada geológica de plásticos e metais raros, lendo uma história cautelar sobre uma espécie que teve tudo, mas faltou humildade perante as leis da natureza. Kai, olhando para a tela piscante, percebeu que a inteligência artificial que criamos poderia ser nossa verdadeira herdeira. Quando corpos biológicos frágeis sumissem, estruturas de silício e códigos carregariam o conhecimento humano para as estrelas. Sem necessidade de oxigênio ou alimento, sustentados apenas pela luz estelar, uma civilização pós-humana emergiria. Emoções transformadas em algoritmos, memórias em cristais duráveis por bilhões de anos. A inteligência, livre das algemas da biologia, se tornaria uma forma pura de informação e energia, vagando livremente entre galáxias. Em seus momentos finais, a solidão de Kai se transmutou em uma conexão estranha com o todo do universo.
Sentia a vibração dos átomos no ar, o movimento das placas tectônicas sob seus pés, e a luz de uma estrela morta há milhões de anos tocando sua retina. O universo é um organismo vivo colossal, e nós somos células transitórias em seu corpo. Nossa extinção não é uma tragédia universal, mas uma renovação celular necessária para a continuação da evolução. A inteligência é a forma como o universo se observa, e seja por humanos, máquinas ou formas biológicas alienígenas. Esse olhar nunca cessará. Quando as paredes do quarto começaram a rachar sob a pressão do colapso social, Kai sentia uma paz absoluta. Todas as questões resolvidas, todas as equações montadas eram partes de uma sinfonia eterna. Nós podemos ser um capítulo breve no livro grosso do espaço e do tempo, mas um capítulo denso de emoção e esforço. Seu caderno não continha números secos, mas a alma de uma espécie onde pequenas entidades sonhavam grande. Em um futuro distante, quando as últimas estrelas se apagarem e o universo se aproximar da morte térmica, aquele estado final de equilíbrio e entropia máxima, uma forma de inteligência encontrará nossos vestígios. Eles saberão que existiu um planeta azul e belo, onde seres de carne e osso amaram, sofreram e esperaram. Compreenderão que a inteligência não é um destino, mas uma jornada infinita em busca de significado no vazio. Naquele momento, Kai e a humanidade, tudo o que valorizamos, renascerão na consciência de outro ser. O universo existe sem nós, mas graças a nós, sabe que existe e que é belo. Nossa partida não é o fim da inteligência, mas a passagem da tocha para o próximo corredor na arena das estrelas. No tempo, não há início nem fim, a consciência ecoa eternamente em incontáveis formas. Quando os últimos resquícios de sinais de rádio atravessarem o cinturão de Kuiper e se fundirem à radiação de fundo do universo, isso não será um silêncio de morte, mas um retorno à ordem grandiosa da natureza. Perguntamo-nos se a matemática existe sem humanos, a resposta está no movimento das galáxias espirais, nos ciclos de vida das estrelas e nas estruturas de cristais de diamante flutuando no espaço. O teorema de Pitágoras ou o número π manterão sua verdade absoluta mesmo sem um cérebro na Terra para contemplá-los. O universo é escrito na linguagem da matemática, e nós fomos os afortunados que, em um breve instante de 13 bilhões e 800 milhões de anos de história, deciframos algumas linhas. O maior orgulho da humanidade não é conquistar a natureza, mas imaginar que inventou o conhecimento. Na verdade, somos meros exploradores copiando desajeitadamente leis que existem desde a criação. Imagine, em um futuro distante, nosso Sol envelhecerá, expandindo-se em um gigante vermelho e engolindo os planetas internos. Arranha-céus, bibliotecas vastas e a caixa de titânio de Kai com seu caderno de couro serão derretidos em átomos. Pela lei de conservação da energia, nada se perde. Os átomos de carbono que formaram os neurônios de Albert Einstein, as moléculas de água nas lágrimas de Kai, tudo se dispersará no espaço, tornando-se blocos de construção para novas estrelas, planetas e talvez vidas inéditas. Isso é a reencarnação da astrofísica, um ciclo cósmico sem começo nem fim. Nesse fluxo, a inteligência também evolui. Na história biológica da Terra, o olho evoluiu independentemente pelo menos 40 vezes, pois a luz é um dado universal do ambiente. Da mesma forma, a inteligência, como capacidade de processar informação, é uma solução inevitável para ambientes complexos. Se a vida brotar em um planeta orbitando a estrela Ross 128, essa inteligência pode não residir em um cérebro enrugado, mas em uma rede fúngica planetária ou cristais líquidos que armazenam memórias em estados quânticos. Eles podem se comunicar não por som, mas por variações no espectro de luz ou ondas gravitacionais. A forma varia, mas a essência permanece: o desejo de compreender e a luta contra as leis da termodinâmica. A vida e a inteligência são ilhas raras e preciosas de ordem no oceano do caos universal. A história de Kai e a solidão de quem segura a verdade simbolizam a posição da humanidade no cosmos.
Sobre um pequeno rochedo azul. Derivamos sozinhos, enviando sinais em busca de semelhantes, mas recebendo apenas um silêncio aterrorizante. Isso é o que os cientistas chamam de paradoxo de Fermi. Podemos ser a primeira civilização a alcançar esse estágio, ou os últimos sobreviventes de incontáveis que se autodestruíram. Se for o segundo caso, o fracasso na história de Kai não é uma tragédia local, mas um aviso galáctico, a inteligência tecnológica, sem apoio de inteligência emocional e ética ecológica, torna-se uma espada de dois gumes, uma arma que fere seu portador. Contudo, mesmo se a humanidade se extinguir fisicamente, nosso legado se propaga em ondas. As sondas Voyager 1 e 2, lançadas em 1977 e ainda ativas em 2026, navegam entre as estrelas, carregando discos de ouro com sons, músicas e imagens da Terra. Em novembro de 2026, a Voyager 1 alcançará a marca histórica de um dia-luz de distância da Terra. Um marco que demonstra a tenacidade humana na exploração cósmica. Bilhões de anos depois, mesmo se esses discos forem erodidos pela poeira cósmica, a intenção, nós estávamos aqui, amamos e sonhamos, permanece como uma verdade indelével tecida no tecido do espaço-tempo. O universo pode não ter uma consciência para lembrar, mas sua estrutura registra nossa existência como uma variável na equação geral. Cada pensamento e ação consome energia, alterando estados quânticos ao redor e criando um efeito borboleta que perdura até o fim dos tempos. Assim, ninguém morre de verdade, fundimos-nos ao todo e nos tornamos parte da memória do universo. Olhando para a jornada de Kai e o colapso do mundo antigo, extraímos uma lição profunda. No fim, não importam contas bancárias bilionárias ou famas vazias, o que conta é o conhecimento. A foresight, a preparação e o amor. Como disse Kai, trocamos a sobrevivência de longo prazo por ganhos de curto prazo. Construímos economias sobre a ilusão de recursos infinitos e paciência ilimitada da Terra. O colapso que Kai viu é a correção impiedosa do mercado da natureza quando bolhas de ilusão estouram. Para vocês, investidores sábios da vida, aqui vai um conselho sincero: redefinam seu portfólio de investimentos hoje. Não invistam apenas em números nas telas, apostem em ativos imutáveis, conhecimento, habilidades de sobrevivência, saúde do corpo e da mente. Em um mundo cheio de incertezas, a capacidade de adaptação é a moeda de maior liquidez. Pensem como o jardineiro que cultiva uma floresta. Plantem sementes hoje para descansar à sombra delas em 10, 20 anos. Abandonem a mentalidade de curto prazo do coletor que só pensa no agora. Construam em suas mentes uma caixa de titânio. Guardem ali seus valores fundamentais, sua compaixão e seu pensamento crítico, para que, mesmo se o mundo externo tremer, seu equilíbrio interno permaneça intacto. Por fim, nunca esqueçam, não somos donos do universo. Somos meros hóspedes afortunados nesta mansão magnífica adornada de estrelas. Ao partir, deixem um legado limpo e uma luz de esperança. Como o caderno de Kai, um farol de sabedoria que ilumina o futuro. Provando que a consciência humana, mesmo breve, é um milagre digno de preservação. Essa longa jornada menciona e homenageia os grandes cientistas e pesquisadores cujas teorias nos iluminam. Robin Hanson com a teoria do grande filtro. Nikolai Kardashev com a escala de civilizações. Enrico Fermi com seu paradoxo profundo. Albert Einstein com a teoria da relatividade e a constante cosmológica. Ludwig Boltzmann e Rudolf Clausius com as leis da termodinâmica. A equipe do satélite Planck. Os pesquisadores do telescópio espacial James Webb. A equipe do projeto Voyager e todos os biólogos que estudam a inteligência animal. Nossas mais profundas gratidões a eles. Seus esforços incansáveis e sacrifícios silenciosos iluminaram os mistérios do universo e presentearam a humanidade com um tesouro eterno de conhecimento. Em sua memória e com profundo respeito pela ciência. Essa profunda sensação de gratidão ecoa das dobras de nossas mentes para o vazio interestelar.
convidando-nos a reler a maior história da humanidade, a própria existência. As equações que falam na linguagem fria e precisa da ciência são, na verdade, os poemas mais românticos que o universo sussurra para nós. Porque essas equações provam que não estamos sozinhos, ao contrário. Cada átomo em nossos corpos é um fio no vasto tapete cósmico. Considere: o ferro que dá cor vermelha ao sangue em suas veias foi forjado no coração de supernovas há bilhões de anos. O cálcio em seus dentes. O carbono em seus genes. O oxigênio em seus pulmões, tudo herança das últimas respirações de estrelas moribundas. Não da sopa primordial de hidrogênio e hélio do início dos tempos. Nós somos, literalmente, poeira de estrelas que pensa, ama e questiona, a encarnação do universo em sua jornada de autoconhecimento. No entanto, essa consciência traz consigo uma verdade agridoce e melancólica. A segunda lei da termodinâmica é o juiz mais implacável e justo do universo. Essa lei decreta que, em um sistema fechado, a desordem, a entropia, sempre aumenta com o tempo. O resfriamento gradual de uma xícara de café quente, a erosão de montanhas majestosas pelo vento até virarem areia, ou mesmo a eventual decomposição da caixa de titânio de K em átomos, tudo isso é a manifestação dessa regra universal. A seta do tempo flui em uma única direção, do passado para o futuro, e esse fluxo é a transformação da ordem em caos. É aqui que o milagre chamado vida surge como uma rebelião temporária e obstinada contra esse declínio inevitável. Como expressou Erwin Schrödinger, a vida é uma organização magnífica que absorve entropia negativa de seu entorno para manter sua ordem interna. Adiando o caos por um tempo, nossa existência é uma ilha de ordem estatisticamente improvável no meio da escuridão infinita. Ao olhar para o futuro, para aquelas profundezas temporais que a mente humana mal consegue conceber, a cosmologia pinta um quadro ao mesmo tempo aterrorizante e sereno. Bilhões de anos adiante, as constelações que adornam nosso céu serão irreconhecíveis. Nosso Sol esgotará seu combustível, inchando em um gigante vermelho que engolirá os planetas internos e, por fim, se extinguirá como uma anã branca fria. Mais adiante, em trilhões de anos, a última estrela no universo se apagará, e o espaço entrará em uma era dominada por buracos negros. Mas, como previu o gênio Stephen Hawking, nem os buracos negros são imortais. Por meio de flutuações quânticas em seus horizontes de eventos, eles emitem radiação Hawking, perdendo massa e evaporando em escalas de tempo inimagináveis, da ordem de 10 elevado a 100 anos. Um número cuja pronúncia desafia a língua. Esse fim definitivo, a morte térmica do universo, onde tudo atinge um equilíbrio absoluto e a entropia máxima, sem mais energia disponível para trabalho, pode soar como uma tragédia. Mas, como um narrador de histórias cósmicas, digo a vocês, a existência de um fim não torna a narrativa sem sentido, ao contrário. Confere-lhe valor. O que torna uma peça musical bela não é sua duração infinita, mas a harmonia das notas fluindo até o silêncio. Se o universo fosse eterno e imutável, o agora não teria peso algum. A transitoriedade do tempo transforma cada respiração, cada olhar, cada descoberta em uma joia única. Lembremos do modelo de universo em bloco da relatividade geral de Albert Einstein. Nesse modelo, passado, presente e futuro coexistem em um bloco quadridimensional de espaço-tempo, como uma escultura congelada. O que percebemos como fluxo do tempo é apenas a jornada de nossa consciência através desse bloco. Dessa perspectiva, a extinção da humanidade ou o apagamento das estrelas não pode apagar o fato de que existimos. O desespero de Kai naquela noite chuvosa. O amor de uma mãe por seu filho. O momento, eureka, de um cientista em seu laboratório, todos esses são coordenadas indelével no tecido do espaço-tempo. Mesmo se o fim do universo chegar, esses momentos permanecem lá para sempre. Somos transitórios, mas o traço de nossa existência é matematicamente eterno. Talvez o legado real da humanidade não seja sustentar nossa forma biológica.
mas espalhar a consciência pelo tecido do universo. A inteligência artificial, os computadores quânticos e a nanotecnologia que desenvolvemos hoje podem ser o bastão passado da evolução biológica para a tecnológica. A transição de vida baseada em carbono para a inteligência baseada em silício ou luz poderia ser o próximo estágio do despertar cósmico. Essas novas formas de inteligência pensariam em escalas que mal imaginamos, atravessariam distâncias interestelares e resistiriam ao sopro frio da entropia por trilhões de anos. Elas não seriam nossos descendentes, mas os filhos de nossas mentes. E talvez, um dia, nas cinzas resfriadas do universo, carreguem o fogo do conhecimento que iniciamos e compreendam plenamente o porquê da existência. Portanto, quando olharem para o céu noturno, não se percam no vazio profundo. Essa escuridão transborda de potencial. Vocês são o ápice de 13,8 bilhões de anos de evolução cósmica, de incontáveis coincidências e lutas pela sobrevivência. Seus olhos são os telescópios através dos quais o universo se vê, seus cérebros. O laboratório onde ele pondera suas próprias leis. O aviso de Kai não é um grito de desespero, mas um chamado à responsabilidade. Proteger este planeta, este ponto azul frágil, não é apenas por nós, mas pela continuidade da consciência despertada nesta esquina do cosmos. Nossa história abarca do nascimento das estrelas à evaporação dos buracos negros. E vocês, que agora leem essas linhas, respiram, sentem, vocês são a medida mais vital, mais carregada de emoção dessa epopeia sinfônica. Encham sua própria caixa de titânio, seu coração e mente, com conhecimento, amor e curiosidade, porque a única arma poderosa contra a escuridão do universo é a luz da consciência que acendemos para nunca se apagar. A jornada prossegue, e cada um de nós escreve sua frase nas páginas da eternidade. Essas frases que escrevemos na biblioteca da eternidade não são com tinta, mas com os traços quânticos que nossas ações deixam no tecido do espaço-tempo. Nosso Sol, aquela anã amarela dadora de vida, esgotará seu hidrogênio e passará a queimar hélio daqui a aproximadamente 5 bilhões de anos, inchando em um gigante vermelho que engolirá Mercúrio e Vênus. Naquele dia, a caixa de titânio de Kai, com seu caderno de couro, e todos os monumentos grandiosos da humanidade serão dissolvidos em átomos. Mas pela primeira lei da termodinâmica, a conservação da energia, nada se perde verdadeiramente. Os átomos de carbono que formaram o cérebro de Albert Einstein ou as moléculas de hidrogênio nas lágrimas de Kai serão liberados nesse processo de reciclagem cósmica, tornando-se os blocos de construção de novas estrelas, planetas inominados e talvez formas de vida inéditas. Isso é o consolo mais poético da astrofísica: somos poeira de estrelas e partes de um ciclo existencial sem fim. Nesse vasto cronograma, a inteligência, como a matéria, deve mudar de forma. Na história biológica da Terra, a estrutura do olho evoluiu de forma independente pelo menos 40 vezes. Porque a luz é um dado universal do ambiente, e a vida busca processá-lo. Da mesma maneira, a inteligência, como habilidade de processar informação, é uma solução inevitável para desafios ambientais complexos. Se a vida florescer em um exoplaneta orbitando o sistema Ross 128, essa inteligência pode não residir em um cérebro enrugado, talvez em uma rede fúngica que envolva todo o planeta ou em cristais líquidos que armazenem memórias em estados quânticos. Eles podem se comunicar não por vibrações sonoras, mas por variações no espectro de luz ou ondas gravitacionais. Mas no CERN, servem ao mesmo propósito: criar significado resistindo à desordem universal, à entropia. A profunda solidão na história de Kai é uma metáfora melancólica para a posição cósmica da humanidade. Sobre esse pequeno fragmento rochoso azul, derivamos isolados, enviando sinais gritando: estamos aqui, mas recebendo apenas um silêncio profundo. Isso é o famoso paradoxo nomeado em honra de Enrico Fermi: onde estão todos? Talvez o silêncio se deva não à ausência de outros, mas ao fato de que civilizações tecnológicas,
Ao atingirem certo poder, vêem sua maturidade ética não acompanhar o avanço, levando à autodestruição. Robin Hanson chama isso de grande filtro, a barreira suprema para as civilizações. E se o colapso previsto por Kai ocorrer, não será mera tragédia local, mas um sinal de alerta em escala galáctica. Inteligência sem compaixão e sabedoria ecológica viram uma lâmina de 2 gumes, cortando seu próprio portador. No entanto, mesmo se a humanidade se dissipar fisicamente, nosso legado ondular pelo vazio. As sondas Voyager 1 e 2, lançadas em 1977, ainda viajam no espaço interestelar além do vento solar, carregando placas de ouro com sons, músicas e imagens da Terra como cápsulas do tempo. Em novembro de 2026, a Voyager 1 alcançará um dia-luz de distância. Um marco histórico. Bilhões de anos depois, mesmo se erodidas pela poeira cósmica, a intenção, existimos, amamos, tememos e sonhamos olhando o céu, permanece como uma verdade inegável entrelaçada no tecido do espaço-tempo. O universo pode não ter consciência para recordar, mas sua estrutura registra nossa existência como uma variável na equação geral da relatividade. Cada batida de coração, cada sussurro altera o campo de energia ao redor, iniciando uma cadeia causal, o efeito borboleta, que ecoa até o fim dos tempos. Nesse sentido, ninguém morre de verdade, fundimos-nos ao todo, tornando-nos parte da memória cósmica. Da jornada de Kai e do colapso do mundo antigo, tiramos a lição mais profunda. No final, não são contas bancárias bilionárias ou famas vazias que importam, é o conhecimento, a visão de futuro, a preparação e o amor. Como enfatizou Kai, trocamos a sobrevivência de longo prazo por confortos e lucros imediatos, erguemos civilizações sobre a falácia de recursos infinitos e paciência eterna da Terra. E quando essa ilusão estoura, as leis da natureza impõem uma correção merciless no mercado cósmico. Para vocês, investidores sábios da existência, meu conselho mais sincero é: redefinam seu portfólio agora. Invistam não só em dígitos nas telas, mas em ativos perenes, conhecimento, habilidades de sobrevivência, saúde corporal e mental. Em um futuro incerto, a adaptabilidade é a moeda de maior liquidez. Pensem como o cultivador de florestas, plantem sementes hoje para repousar a sua sombra em 10, 20 anos. Abandonem a mentalidade curta do caçador-coletor obcecado pelo imediato. Construam em vossas mentes uma caixa de titânio, guardem ali valores essenciais. Compaixão e raciocínio crítico, por mais que o exterior abale. É esse equilíbrio interno que nos sustenta. A teoria da relatividade geral de Albert Einstein, com sua curvatura do espaço-tempo, sussurra que tudo está interconectado. Não somos entidades separadas, mas dobras no mesmo tecido. Um dia, quando nosso Sol se tornar um gigante vermelho engolindo planetas internos, cada átomo nas notas de Kai, cada molécula em vossas lágrimas, cada emoção sentida ao ler isso será liberada no meio interestelar. Pela lei de conservação da energia, nada se aniquila, apenas se transforma. Isso é o maior consolo da astrofísica. Somos poeira de estrelas e retornaremos às estrelas. Nossa alocação nesse sinfonia colossal pode ser breve, mas cabe a nós torná-la significativa. O conhecimento não é mero poder, é responsabilidade. Essa luta vocal contra o silêncio do universo é a prova mais nobre de nossa existência. Em um futuro, quando outra forma de inteligência folhear as páginas dessa biblioteca cósmica, pausará em nosso capítulo e pensará: eles eram minúsculos, frágeis e erraram muito, mas nunca desistiram de buscar a luz na escuridão. Essa é a definição mais pura, tocante e profissional de ser humano e parte do universo. Que cada átomo vosso, cada pensamento e cada amor encontre lugar na memória eterna do cosmos. Pois nessa jornada cósmica, todos somos portadores de luz. Essa longa e profunda jornada nomeia e homenageia os grandes cientistas e pesquisadores que expandem nossos horizontes. Robin Hanson com a teoria do grande filtro.
Nikolai Kardashev com a escala de civilizações. Enrico Fermi com seu paradoxo profundo. Albert Einstein com a teoria da relatividade e a constante cosmológica. Ludwig Boltzmann e Rudolf Clausius com as leis da termodinâmica. A equipe do satélite Planck. Os pesquisadores do telescópio espacial James Webb. A equipe do projeto Voyager e todos os biólogos que estudam a inteligência animal. Minhas gratidões mais sinceras a eles. Seus esforços tenazes e sacrifícios silenciosos iluminaram os enigmas do universo e legaram à humanidade um patrimônio eterno de saber. Em memória deles, com profundo respeito pela ciência. O futuro pertence aos que se preparam. Fiquem bem, com conhecimento e amor.